Olá, pessoal! Nosso tema de hoje é explosivo, ética no trabalho. Você estabelece limites éticos no trabalho? Bom, esse tema ele é muito importante porque eu encontro pessoas nas empresas infelizes com seus empregos em relação ao caráter ético do seu emprego. Então, essas pessoas não se sentem bem e se dizem obrigadas a fazer coisas com as quais elas não concordam. Então, se esse é o seu caso, esse vídeo é exatamente para você. Bom, eu tenho uma longa experiência com ética, porque eu tive a oportunidade de fazer a implantação do código de ética de uma multinacional em vários continentes. Então eu sei o quanto esse tema é complexo e cada vez mais complexo, né? Porque cada vez a gente se depara mais com dilemas éticos. Então eu preparei aqui algumas dicas que podem te ajudar a refletir sobre esse tema. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas, faço consultoria em implantação de código de ética, de comitê de ética nas empresas e quero te contar tudo sobre a ética no trabalho logo depois da vinheta. A primeira dica é o seguinte: defina o que é sucesso para você. Porque essas mesmas pessoas que falam, estão me obrigando a fazer coisas que eu não concordo, eu sou obrigada a fazer. E eu sempre pergunto o seguinte: mas por que você não pede demissão e vai embora? E a pessoa diz: não, mas pedir demissão, não. Como assim pedir demissão, né? Então, assim, para mim, o que vale na vida não é o que você tem, é como você fez para conseguir o que você tem. Eu me lembro de uma oportunidade que me ofereceram muito dinheiro. Na verdade, assim, para vocês terem uma ideia, me ofereceram o valor de um carro popular. Eu lembro que naquela época era um carro popular e eu acho que é uma boa medida para a gente ter uma referência, né? Porque em moeda seria difícil a gente atualizar. Então, assim, o valor de um carro popular, um bom carro popular por dia, para eu fazer uma coisa muito errada. Então, eu ia ganhar uns 10 carros populares. E eu disse que não. E daí eu olhei para o meu carro popular usado e eu pensei, nossa, como eu gosto desse carro. Porque assim, imagina eu ter 10 carros populares ou um carro muito melhor, né? Daria para comprar aí um carro importado muito bom e eu olhar para ele e dizer, eu sei o que eu tive que fazer para conseguir esse carro, né? Então, sucesso para mim é dormir de consciência tranquila, saber que assim que o dinheiro que eu tenho ele foi conquistado de uma forma ética. Então eu vejo que isso é muito importante e cada pessoa deve definir qual é o conceito de sucesso para si, né? Então assim, se eu acho que sucesso é conseguir as coisas de qualquer forma, eu não posso reclamar depois, né? E todos nós temos essa consciência. Então, raramente acontece das pessoas fazerem as coisas erradas e realmente não ligarem, né? Com exceção dos psicopatas. Então a gente já falou dos psicopatas várias vezes nesse canal. Recentemente eu gravei um vídeo chamado Meu Chefe é um Psicopata e agora vou deixar o link aqui nos cards na descrição dos comentários desse vídeo para vocês poderem assistir depois. Mas tirando os psicopatas, as outras pessoas de forma geral, têm consciência e no fundo elas se importam. Então, defina o que é sucesso para você, que os limites éticos vão ficar muito mais claros e vai ser muito mais fácil estabelecê-los. Bom, a primeira dica já foi direto na jugular, né? Espera as outras. Mas antes da segunda dica, eu queria te perguntar, você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. E aí, você estabelece limites éticos no trabalho? A minha segunda dica é o seguinte: cuidado com a normose. A normose é um conceito que eu aprendi na Unipaz, porque eu fiquei 2 anos estudando a paz, porque eu ia atender empresários, executivos, e eles me diziam assim, Deise, eu trocaria
o meu carro importado, a minha cobertura em Nova York, as minhas empresas. Eu trocaria tudo que eu tenho por um pouquinho de paz. E eu via isso muitas vezes e eu comecei a pensar, eu preciso estudar como conseguir paz, né, para poder ajudar meus clientes. Então fui fazer a formação na Universidade da Paz, na Unipaz. E foi um curso assim maravilhoso. E na Unipaz eu aprendi sobre a normose, que é a patologia da normalidade. Então, a maior parte da população faz as coisas porque todo mundo faz. Então, as pessoas dizem, não, mas eu sonego imposto porque todo mundo sonega. Eu não sonego imposto não, viu? Eu pago os meus impostos religiosamente, porque eu acredito o seguinte, se a gente quer uma sociedade melhor, diferente, a gente tem que começar a fazer a nossa parte e ter um comportamento ético de fato. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu sempre vou consultar a legislação, né? Agora a Synchrony passa por um processo de internacionalização e eu fui lá, sentei com o contador e falei, ó, me explica aí como eu faço para fazer essas vendas no exterior e legalizar isso, fazer tudo direitinho como eu gosto de fazer. Então, assim, ó, sempre há alternativa. E não é porque todo mundo está fazendo que se tornou certo. O que é certo continua sendo certo, o que é errado continua sendo errado. E aí, já se inscreveu no canal da Synchrony? Então já se inscreve já, para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos novos todas as semanas. A nossa terceira dica é o seguinte, cuidado com as desculpas éticas. Eu vejo muitas pessoas se colocando no papel de vítimas e dizendo, eu faço isso porque eu sou obrigado, porque o governo faz isso, então ele me obriga a fazer isso. Eu sou obrigado porque minha empresa me obriga e se eu não fizer eu vou perder o emprego. Então, assim, ó, para você não ficar usando essas desculpas éticas, uma coisa que você deve fazer é investir na sua competência. Por quê? Eu percebo o seguinte, se você for um profissional competente e você fizer gols no campeonato, isso te dá mais liberdade para estabelecer limites éticos. Isso sempre aconteceu na minha carreira. Então, assim, ó, eu sempre me dediquei a estudar muito, aproveitei todas as oportunidades, sempre trabalhei muito e, ao mesmo tempo, eu sempre estabeleci limites muito claros. Então, assim, ó, mesmo na Synchrony, então, assim, se eu percebo que o cliente me pede alguma coisa que não é ética, eu vou estabelecer um limite e vou dizer que não. Às vezes o cliente pediu e nem ele percebeu que não era ético, é porque eu sou toda Caxias, né? Então, às vezes até o cliente se assusta, né? Fala assim, não, mas desculpa, eu não achei que eu estivesse, né, ali ultrapassando um limite, tá tudo bem. Então, é importante a gente estabelecer esses limites para que as pessoas no trabalho saibam até onde elas podem ir e o que elas podem te pedir ou não. Eu já perdi clientes na Synchrony por causa disso, com certeza. Mas vieram outros. Mas Deise, se eu perder meu emprego? Virá outro. O importante é você se manter competente e você se manter ético, porque todas as empresas gostam de pessoas honestas. Então é muito importante que você tenha claro isso e saiba o seguinte, você às vezes pode deixar de estabelecer um limite ético porque vai gerar um conflito, porque vai dar trabalho, mas daí eu vou ter que trocar de emprego, vai dar um trabalhão, né? Então, ó, olha, desculpa, você não é vítima, sempre existe alternativa. Bom, por falar em alternativa, eu queria te dizer que a Synchrony está nas redes sociais, então a gente está nas principais redes sociais, a gente publica conteúdo todos os dias, então basta você buscar em qualquer uma delas por Synchrony Consultoria e ser um novo seguidor da Synchrony, eu vou ficar muito feliz de te ver por lá. Antes da quarta dica, eu queria te dizer que aqui no canal tem um vídeo chamado Para que serve a ética? Um vídeo muito interessante, vou deixar aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Bom, a nossa próxima dica é o seguinte,
tenha claro qual é o seu propósito e os seus valores. Isso vai te ajudar demais a estabelecer limites éticos no trabalho. Porque quando você tem um propósito claro e valores bem definidos, você tem uma identidade clara. Então, assim, ó, a hora que alguém te pede alguma coisa fora dos teus valores e fora do teu propósito de vida, isso vai se tornar tão agressivo para você que na hora você vai dizer que não. É importante que você se associe a pessoas que tenham o mesmo propósito e os mesmos valores que você, ou propósitos e valores complementares. Então, isso significa que, se eu tiver numa empresa que tem os mesmos valores que eu tenho, vai ser mais fácil estabelecer limites, não é? E se eu tiver, por exemplo, clientes que tenham valores que sejam semelhantes aos valores da Synchrony, com certeza também vai ficar muito mais fácil de estabelecer limites e construir uma relação ganha-ganha. Mas se você ainda não definiu qual é o seu propósito de vida, eu tenho um vídeo aqui no canal para te ajudar a fazer isso. Chama-se Propósito de Vida, como definir o meu propósito. Eu vou deixar nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. A minha quinta dica é o seguinte: estabeleça limites éticos desde o início do relacionamento, seja ele relacionamento pessoal, profissional, familiar, etc. Porque o que acontece? Quando você estabelece limites saudáveis desde o início do relacionamento, isso diz respeito à ética e outros tipos de limites também. Você está sinalizando o que você vai fazer e o que você não vai fazer. O problema é você ir aceitando fazer coisas com as quais você não concorda e daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos dizer, agora eu não faço mais. Daí a empresa vai achar muito estranho, porque assim, como assim? Você já sujou as mãos e agora está dizendo que não vai mais fazer? Então é importante você dizer não desde o início do relacionamento, porque fica muito mais fácil. Para te ajudar a fazer isso, eu deixei aqui no blog da Synchrony um artigo chamado Como Dizer Não no Trabalho, que eu vejo que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de fazer e é possível fazer com toda elegância. Então vou deixar o link desse artigo aqui na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder ler depois. E lembrando, lá no blog da Synchrony a gente tem uma série de artigos e outros vídeos que você pode acessar, vários deles gratuitos. Basta você acessar synchronyconsultoria.com.br. Estou esperando a sua visita lá. A sexta dica é o seguinte: incentive a sua empresa a ter um código de ética de verdade e também ter um comitê de ética. Bom, se a sua empresa precisar de ajuda para fazer isso, vocês já sabem que podem contar com a Synchrony, né? E por que é importante você incentivar a sua empresa a fazer isso? Porque para você vai ficar muito mais fácil de estabelecer limites éticos numa empresa em que a própria estrutura organizacional incentiva que você faça isso. Só que o código de ética ele tem que ser elaborado de uma forma correta. Então não é o que muitas empresas fazem aí, que dizem assim, a gente precisa ter um código de ética, né? Elas vão na internet, pegam alguns de outras empresas, copiam, colam, dão uma adaptada ali, uma mudada e pronto, a gente tem um código de ética. Que na verdade é o seguinte: o diálogo sobre ética durante a elaboração do código de ética já é uma forma de você fazer educação em ética na sua empresa. Então, se você pegar um código de ética pronto e entregar para as pessoas, ninguém vai entender nada e ninguém vai valorizar o que está escrito ali, porque as pessoas não participaram da elaboração desse código de ética. Então, precisa ser um processo amplamente participativo e que gere diálogo em torno do tema. E o comitê de ética tem que ser constituído por pessoas que têm um comportamento ético, não é? Então, assim, é necessário fazer educação para a ética, não só com o comitê, mas para toda a empresa. E esse é um aprendizado, assim, muito legal, muito bom, porque é uma forma da gente ir melhorando o mundo, né? Porque se o mundo fosse muito mais ético, a gente, nossa, teria uma sociedade muito melhor.
Então eu tô tentando fazer a minha parte, né? Claro que todos nós temos deslizes éticos, é um aprendizado constante, mas assim, ó, se a gente pelo menos está se esforçando em fazer, a gente já está muito mais adiante do que a maioria das pessoas. Então eu espero que você consiga estabelecer limites éticos e que a sua empresa invista também em educação para a ética, e como eu falei, você pode contar com a Synchrony para isso. Visita o nosso site synchrony.com.br. Queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Synchrony, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para a gente tornar esse mundo mais ético, e deixa seu comentário aqui. E aí, você consegue estabelecer limites éticos no trabalho? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!